Então, no meu Face já apareceu aqui, iniciando transmissão. Vocês estão na minha página? Entra na minha página e desce um pouquinho lá, nas publicações. Ele está iniciando transmissão ao vivo em 1 minuto. Em 58 ou 57 segundos agora. Vocês já conseguem ver na minha página? Sim. Então, no meu Face já apareceu aqui, iniciando a transmissão. Vocês estão na minha página? Estou. Entra na minha página e desce um pouquinho. Alguém está com o celular aberto. Espera aí. Ele está iniciando transmissão ao vivo em 1 minuto. Ele está quase entrando. Vê se vocês conseguem ver alguma coisa lá na minha página já dessa postagem. Está quase entrando, está 26 segundos, 25. Eu não entendo por que eu fico com essa cabeça tão alta. Você tem o corpo grande. Eu sou pequenininha, eu fico... Vocês estão conseguindo ver minha página? Ó, 2 minutos, vai entrar no ar agora, ó. Vamos ver. Bom, a gente acabou de entrar, tá? Eu estou na minha página aqui, estou checando, e nós já estamos lá, ao vivo. Tá? Vocês conseguem acessar a página para compartilhar? A minha já está. Minha já está. Tá, deixa eu compartilhar, deixa eu ver aqui se já está no público, que é importantíssimo isso, espera um pouquinho. Ó, ele volta para o... ele muda a privacidade, a gente precisa ir lá e alterar. Espera aí. Agora ele está... Deixa eu ver. Vamos lá, tem que ser público. Já mudei para público, tá? E agora eu vou compartilhar. Deixa eu ver como é que tá lá na Griot. E aí a gente já começa. Só 1 minuto. Nesse momento eu estou compartilhando lá na Griot. Se alguém puder consultar lá, conseguir dar uma olhadinha. Deixa eu checar lá, se nós estamos lá também ao vivo. Sim, estamos, tá? Então, nós estamos ao vivo já na página da Griot e também na minha página. E aí, vocês observem aí se vocês também conseguem compartilhar, tudo bem? Já compartilhei aqui. Então, vamos começar a nossa live de hoje. Legal, tudo bem? Oi, Tereza. Oi, Keila. Tudo bom? Como é que vocês estão? Olha nós aqui de novo, né? Para falar, tudo bem com vocês? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou a Tânia, né? Estamos aqui, Tânia, Tereza e Keila. Nós fizemos aí uma série de lives, né? Dentro aí da área da educação, e a gente falou muitas vezes da mediação, e por fim a gente entendeu, né, como é importante falar desse assunto, como as pessoas se interessam, né, por esse assunto, como as pessoas querem aprender, né, a fazer a mediação, buscam recursos e instrumentos para isso, e aí nós entendemos então que esse seria uma boa conversa, né, para a gente levar aí alguma solução em relação a como a gente pode aprimorar a nossa atuação enquanto a gente está desenvolvendo pessoas, desenvolvendo habilidades, está fazendo mediação do conhecimento, seja em sala de aula, seja no ambiente clínico, enfim. E aí nós trouxemos, então, a Tereza para falar
dessa formação, né, que é o programa de enriquecimento instrumental, né, que trabalha aí com a mediação cognitiva, e ela é uma especialista, é trainer, ela é formadora de aplicadores, né, desse instrumento. Então, hoje a Tereza vai contar para a gente como é que isso funciona, vai falar do instrumento, a que serve, né, qual é o público, quando a gente deve e pode usar, né, quem pode aplicar, como isso pode ser feito. Então, todas essas informações sobre esse programa, nós vamos ter hoje aqui com a Tereza. A nossa live não deve ser muito longa dessa vez, a gente vai tentar ser breve aí, né, nessa abordagem, mas a gente quer tirar dúvidas e estamos abertos aqui para as perguntas que houverem, né? Então, se tiver dúvida, pergunta, por favor, para a gente poder responder e esclarecer o máximo que a gente puder, porque a gente acredita muito nesse trabalho, tá bom? Então, vamos lá, Tereza, você começa conversando com a gente? Está sem som. Seu microfone está desligado. Deixa eu ver se eu consigo liberar ele. Tá. Com vocês, e hoje a gente vai falar sobre um programa de desenvolvimento cognitivo para crianças e pessoas mais velhas que necessitam de reabilitação cognitiva. O nome do programa é Programa de Enriquecimento Instrumental Básico. Ele se chama básico porque nós temos outros 2 níveis que é mais avançado, ok? Esse programa, ele foi idealizado pelo filho do professor Feuerstein, Rafi Feuerstein, e ele está voltado para o desenvolvimento das estruturas cognitivas das crianças que estão emergindo. Para os indivíduos mais velhos, que tiveram algum tipo de acidente, né, um AVC, ou que um Alzheimer, por exemplo, ele também é muito indicado, porque ele compreende uma série de tarefas, de exercícios de papel e lápis, onde essa pessoa, essa criança, por meio da mediação cognitiva, vai realizar várias situações para que ele possa cada vez mais poder lidar com as situações do dia a dia, tá? O programa, ele é composto de 7 instrumentos. Cada instrumento, ele está voltado para desenvolver habilidades específicas. Eu não sei se está claro. O que você acha, Tânia? Alguém com alguma dúvida até aí? Eu acho que você vai conversando e vai falando, né? E aí depois eu vou entrando com algumas perguntas, e aí eu acho que a gente vai aí aos poucos esclarecendo, mas a gente também tem aí a possibilidade de as pessoas perguntarem, tá? E depois a gente vai entrar mais no detalhe ainda. Ok, porque é muito importante que as pessoas estejam visualizando o que é esse programa. Então, esse programa, ele é composto de blocos de exercícios, e cada bloco de exercício, ele está direcionado para desenvolver uma habilidade cognitiva. No caso das crianças, nós estamos falando da iniciação dessas funções cognitivas. Então, por exemplo, nós temos um instrumento chamado Compare e Descubra Absurdos. Nesse instrumento, a criança ela é convidada a aprender a analisar uma situação. Então, existe uma modalidade não verbal, uma cena, e essa criança, por meio da mediação cognitiva, ela aprende a explorar essas informações de uma forma sequenciada. Esse instrumento, ele ajuda muito na ampliação de vocabulários e conceitos, porque existe uma diferença, Tânia, entre vocabulário e conceito, e eu gostaria de esclarecer. Muitas vezes, as pessoas, elas são ricas em vocabulário e pobres em conceito. Como que seria isso? Quando eu falo cadeira, eu estou falando de um conceito. Na medida que eu explico o que é uma cadeira, eu estou usando vocabulário. Então, o conceito, ele carrega dentro da sua estrutura a possibilidade da gente generalizar esse conceito para outras situações.
Então, nesse instrumento Compare, Descubra, Absurdo, a criança ela vai enriquecendo não só o vocabulário, mas também conceitos. Porque na medida que ela tem que comparar duas situações entre si, ela vai chegando ao que a gente chama de atributos. Então, em que as coisas são semelhantes? Muitas vezes as pessoas tendem a explicar as características da diferença. E nesse instrumento nós ensinamos a criança que ela precisa utilizar atributos para determinar diferenças e semelhanças entre os elementos que estão sendo comparados, tá? O que mais que nós temos também? Tem um instrumento chamado Identificando Emoções. A gente sabe que a criança ela não consegue verbalizar suas emoções, né? Muitas vezes as crianças estão com muita carregada de muita emoção, mas como ela não tem o nome das emoções, fica muito difícil ela externalizar os seus sentimentos. Então, nesse programa, existe um bloco de exercício destinado a ensinar às crianças o nome das emoções e as características que cada emoção ela traduz. Então, existe uma situação, e nessa situação a criança tem que descobrir se uma determinada emoção está presente na situação ou não. Se houver a presença dessa emoção, ela vai ter que dizer que elementos na gravura identificam o sentimento que ela está nomeando na situação, tá? Ô, Tereza, quer dizer, especialmente para crianças que já têm uma dificuldade, por exemplo, de não só de nomear, mas de reconhecer no outro uma situação, um sentimento. Ela não percebe que o outro está bravo, que o outro ficou chateado, que o outro, enfim. Nesses casos, acho que é ainda mais interessante, porque ela consegue entender o outro. Olhar o outro e fazer essa leitura. A gente está falando da possibilidade da criança, por meio de indícios faciais, ela poder reconhecer o que aquela situação gerou no outro e poder compreender o que ela poderia, compreender como o outro está sentindo. A gente também está falando da questão da empatia. Então, nesses instrumentos, tanto a criança quanto as pessoas, os indivíduos mais velhos, que tiveram algum acidente vascular ou que tem alguma doença na área neurológica, ela também vai passar pelos instrumentais para poder reconhecer essas emoções que estão em volta dela. Tanto ela nomear as suas emoções, quanto ela reconhecer as emoções que o outro está sentindo, tá? Esse programa, ele foi elaborado, ele foi o último nível desse programa maior que se chama Programa de Enriquecimento Instrumental. O PEI, ele foi, primeiro, elaborado 7 instrumentos que fazem parte do Programa de Enriquecimento Standard, que é para pessoas mais velhas. Começa com a idade já alfabetizada e vai até adultos, que não têm necessariamente alguma dificuldade. Nesse programa, ele já é aplicado em mais de 26 países. O Instituto Foster, a sede dele fica em Israel. Então, nós temos, como consultores associados, muitas pesquisas que demonstram a eficácia desse programa para vários tipos de população. Certo? Mais alguma coisa? Não, eu posso fazer algumas perguntas já, se você me permite. E aí, acho que aí você vai né, elaborando aí o que mais você acha que vale a pena aí a gente trazer. Então, assim, né, como que alguns profissionais podem usar? Então, assim, os psicólogos podem usar, os professores, os psicopedagogos, os neuropsicólogos, enfim. Quem são as pessoas e os profissionais que podem usar esse instrumento? Olha, o programa ele é indicado
para esse público, né? Psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, educadores em geral, assistente social, né? A gente sabe que existem um número expressivo de crianças que passam por situações de risco, né? São crianças que passam por experiências muito ruins. Então, esse programa, ele ajuda no resgate emocional, social e cognitivo dessas pessoas, tá? Então, ele é muito aplicado nessa população. Para professores, o programa o PEI básico, ele é muito indicado como prevenção de possíveis dificuldades de aprendizagem, né? Então, o PEI básico, ele pode ser aplicado como uma atividade extracurricular dentro de sala de aula. Quer dizer, eu estou entendendo assim, né? O instrumento, né, o programa, de modo geral, ele serve como um recurso na mediação que o profissional vai fazer na situação que ele está vivendo ali com o seu atendido, né? Você trouxe aí o exemplo dos assistentes sociais. Então, o assistente social, ele está o tempo todo lidando com situações das mais diversas, né, e às vezes muito graves, e muitas vezes com a família, né? Então, ele chega numa situação, às vezes ele precisa chegar até a família, e ele precisa achar uma maneira de abordar essa família, ele tem que tomar todo um cuidado, porque às vezes existe ali uma engrenagem que, se você mexe, você desequilibra, então ele tem que ter toda uma mediação para poder chegar nesse lugar e para conversar, por exemplo, com uma criança que está sofrendo um abuso ou violência doméstica, enfim. Quer dizer, ele, através desse instrumento, ele consegue fazer essa mediação, é um recurso para ele entrar. Seu microfone está desligado, Keila. Você precisa abrir ele. Ou Keila não, Tereza. Tereza. Ok. Então, na formação, quando a gente fala da formação de aplicadores no programa de enriquecimento instrumental, nós estamos falando na formação de aplicadores do método Foisten. O método Foisten, ele compreende uma teoria, ele compreende uma interação, essa interação é um estilo diferente do que a gente está habituado, não é só uma interação, ela é chamada de experiência de aprendizagem mediada, e ela também tem seus instrumentais. Então, o professor Foisten, ele criou esses 3 elementos para formar o seu método. Então, na formação, os aplicadores, eles se apropriam da mediação cognitiva, ou seja, como eu intervenho com o outro para ativar, para desenvolver essas estruturas emocionais, sociais e cognitivas. Então, nós estamos falando de um estilo de perguntas. Então, a mediação, ela é muito focada nas perguntas. Que tipo de pergunta eu devo fazer para que o meu mediado possa colocar o seu aparato cognitivo para pensar? Então, nós estamos falando de um programa voltado para o aprender a aprender, né? A gente fala muito do aprender a pensar. A forma como o mediador, nessa proposta, interage é muito importante, porque é através das perguntas que ele vai promover todo esse desenvolvimento que a gente acabou de citar. Os instrumentais é apenas uma desculpa que o mediador tem para ativar, para desenvolver, para recuperar essas funções cognitivas que, por alguma situação, podem ter sido perdidas. Tereza, acho legal até, inclusive, falar isso, né, pegando esse gancho, quer dizer, a própria teoria diz isso, né, como é que mexe nessa estrutura, ou seja, quais são os caminhos que o cérebro, ou ele não faz porque ele não está acostumado a fazer, ou porque ele não consegue funcionar, e aí ele vai buscar outras gavetas, vamos pensar assim, outros caminhos para ele funcionar. Então, essa parte, né, da teoria dele, acho que é bem interessante, porque é um pouco disso que você está falando, né? Da estrutura cognitiva. Sim, o professor Foisten, ele explica, né,
quer dizer, ele explicava para a gente que existem fatores que podem ser gerados por conta da estrutura familiar, né? Então, pelo ambiente em que essa criança está inserida, o status, o nível de envolvimento dessa criança com os pais, se a relação dos pais não for uma relação saudável, pode gerar na criança um atraso nesse desenvolvimento. E nessa proposta, o que a gente traz é que, apesar dessa criança ter algum tipo de atraso, por alguma questão, por meio da mediação, a gente consegue desenvolver, a gente consegue recuperar essas estruturas que, por algum motivo, não se desenvolveram. Tá? Então, o programa ele é muito voltado para essa recuperação de crianças que estão com seu desenvolvimento atrasado, ou para crianças que estão no seu estágio de desenvolvimento natural. Porque o PEI básico ele é indicado para crianças a partir de 4 anos. Com ou não, com ou sem alguma dificuldade, alguma deficiência, tá? Então, isso é muito importante a gente poder levar em consideração. O programa não foi criado só para pessoas com dificuldades. Ele foi criado como um método também de prevenção para as crianças que estão no seu estágio natural e a gente deseja desenvolver de uma forma melhor, ok? E essa capacidade de aprender a aprender, a gente falou muito nisso, né? Por conta aí do ensino à distância. Então, quantas crianças, né? Quantos alunos estão precisando aprender, né? A desenvolver com autonomia a inteligência, né? E a capacidade de pensar. Porque ele não está em sala de aula, ele não está fazendo aquela troca que ele normalmente fazia, ele está à distância, e ele precisa buscar informações. Então, o professor não está ali para ele tirar aquela dúvida, né? E ele precisa criar essa capacidade de buscar informação, de ser um crítico, de pesquisar, né? De aprender sozinho, né? De uma forma autônoma. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como, se é possível usar esse programa, ou esse instrumento, ou esse recurso, em sala de aula. Porque, às vezes, a gente está pensando assim, eu faço de 1 para 1, ou de 1 para um grupo. Ou como é que eu posso usar esse instrumento para fazer uma mediação de um grupo, isolar, um grupo não... um grupo fechado de PEI, mas um grupo de alunos dentro da minha sala, se eu tenho uma questão de um aluno mais agressivo, ou se eu estou trabalhando um pouco a empatia, como é que o professor pode se beneficiar disso com a turma dele? Tânia, em 2015, eu formei um grupo de pedagogos da Secretaria Municipal de Franca, e eles utilizaram o programa nas salas de recurso. Então, aquelas crianças que estavam apresentando dificuldades, elas eram encaminhadas para as salas de recursos e esses aplicadores trabalhavam com o programa dentro das salas de recursos. E nós tivemos também algumas experiências de professores que, dentro da sala, eles formavam grupos de até 5 crianças. Então, eles ficavam numa mesa com 5 crianças e iam trabalhando o programa em grupos pequenos. Com criança, não dá para a gente trabalhar com 20 ao mesmo tempo, porque é muito importante a interação, né? Porque aquilo que eu falei sobre as perguntas. Eu preciso fazer a pergunta, mas eu tenho que estar atenta na resposta que vai ser emitida pela criança. Porque é pela resposta que a gente consegue entender qual foi o processo cognitivo que ela realizou, qual foi a lógica que ela realizou para ela dar determinadas respostas. Então, nós tivemos essas experiências muito significativas. O PEI básico hoje ele também é utilizado na clínica, em atendimentos de consultório. Então, nós temos aí, eu, por exemplo, atendo pessoas com Alzheimer, com programa, eu atendo jovens, né, e adultos que, por algum motivo, não estão tendo o seu desenvolvimento adequado, né, está tendo alguma barreira nessa aprendizagem. Então, o programa ele é muito eficiente nessa questão da recuperação
da reabilitação cognitiva também, tá? Então, as nossas experiências são bem amplas. E na verdade, né, Tereza, se a gente for pensar, se a gente for crítico, né, nesse sentido, a gente vai perceber que a gente nunca está funcionando num nível que a gente poderia, né? Então, por isso que quando a gente fala que não é só para pessoas que têm uma dificuldade de aprendizagem, a gente está dizendo o seguinte, olha, você pode melhorar a sua capacidade de raciocinar, de buscar soluções, de pensar saídas, de pensar estratégias, porque, na verdade, a gente se acomoda e faz sempre o mesmo caminho, né? Então, a gente nunca está funcionando num nível potencial que a gente tem. Esse programa, ele tem uma estrutura, né, bastante significativa, no sentido assim, o que eu quero formar no indivíduo? Como eu torno esse indivíduo autônomo para ser o agente do seu processo de aprendizagem? Então, os processos que são mais centrais é a análise, a síntese, a comparação, a classificação e a identificação. Então, na medida que a gente apresenta uma tarefa, a gente começa a ensinar como se dá esse processo. O que é identificar? Muitas vezes eu faço essa pergunta e as pessoas respondem assim: identificar é reconhecer. Primeiro, eu só reconheço se eu já identifiquei. Eu não tenho como reconhecer algo se eu antes não construí o conceito, né, desse algo. Então, a identificação, ela pressupõe 2 momentos muito importantes. O primeiro momento é o recolher as características do objeto. Então, a criança, para que ela possa nomear um gato, ela primeiro teria que descrever esse gato. Quais são as características desse animal? Na medida que ela descreve um gato, ela começa, então, a juntar essas características no conceito. Isso é um gato. E qualquer animal que tiver as características do gato, ela vai saber nomear que é um gato. A gente vê, muitas vezes, na educação infantil, que as professoras elas ensinam um determinado conceito por meio de fotos, de gravuras. Qual é o perigo disso? Quando eu mostro uma foto e eu já digo para a criança o nome desse objeto, a criança ela tem a memória fotográfica, então ela tira uma foto. Então, por exemplo, se eu mostro uma mesa, a foto de uma mesa, para uma criança que ainda não sabe o que é uma mesa, e eu digo para ela, isso é uma mesa. Na medida que ela olha aquela foto, ela vai fotografar globalmente a mesa. Ela não vai perceber as características de uma mesa. Então, se a mesa mudar algum detalhe, ela provavelmente vai ter dificuldade de reconhecer esse objeto e nomear como mesa. Porque a gente sabe que mesa pode ter 4 pés, tem mesa que tem um pé, tem mesa que fica suspensa. Então, é muito importante a gente mostrar para a criança a variedade das características que não alteram o conceito da mesa. Porque na hora que ela tiver em outro ambiente, ela observar um objeto que tem as propriedades essenciais, ela vai conseguir identificar como sendo mesa. Então, o programa ele está muito centrado nesses processos, né? Então, a gente ensina a criança o que é identificar, o que é comparar. Outra coisa também muito importante na comparação é que muitas vezes as pessoas acham que elas estão comparando quando apenas elas estão fazendo uma descrição. Comparar é você encontrar relação de semelhança e diferença entre 2 ou mais elementos. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes o professor escreve assim, ou a gente pergunta para a criança, né? Compare o carro com o avião. Aí, na medida que a criança vai falando, ela fala assim, o avião voa, o avião é grande, o avião é pesado. Aí ela vai dando essas características. Aí depois ela fala, o carro é pequeno, o carro anda na terra.
Então, ela comparou? Não, isso não é comparação. Isso é uma descrição. A comparação, ela só vai ocorrer quando a criança reconhece quais os atributos em que um carro e um avião têm de semelhança e quais os atributos que eles têm de diferença. Então, seria uma comparação se a criança, no final, ela pudesse falar: o avião e o carro, ambos são meios de transporte, têm tamanhos diferentes, levam quantidade de pessoas diferentes. Se ela faz esse resumo, então a gente pode dizer que houve uma comparação. Então, esses processos, eles são os processos básicos da leitura e da escrita. Então, muitas crianças podem estar tendo dificuldades na alfabetização porque elas não dominam esses processos. E o PEI básico, ele ajuda a formar esses processos. Uma outra coisa muito importante que o programa ajuda na estruturação das crianças é ensinar elas a fazerem um escaneamento das informações. Então, a gente fala do controle da impulsividade. Todos nós somos impulsivos. A nossa tendência é sempre emitir uma resposta, sem pensar se existe uma melhor resposta para uma determinada pergunta. Então, esse instrumento, o tempo todo, a gente vai ensinando às crianças como que elas têm que recolher as informações, como é que ela faz esse escaneamento, como é que ela busca. Então, é de cima para baixo, é da esquerda para a direita, é como se fosse um scanner que a gente vai ajudar essa criança a instalar na sua mente, para que ela não perca as informações, para que ela não recolha as informações de maneira aleatória. Porque a gente sabe que a impulsividade faz com que a gente perceba um ambiente, uma situação, de forma desordenada. E na medida que eu pego determinadas informações, eu tendo a concluir sobre a situação. E às vezes a minha conclusão não foi tão precisa, porque teve ali detalhes que eu não percebi. Então, essa é a riqueza do programa, certo? É interessante isso, né? Essa coisa do scanner, né? Essa coisa de você ajudá-lo a criar uma estratégia de entendimento, de leitura. Porque se você deixa, ele vai começar de qualquer lugar, e ele pula, e ele, né? Então, assim, e também uma coisa que eu acho que é bacana, né? Quando a gente está falando da mediação, e foi algo que eu aprendi, né? Quando me formei também, nessa metodologia, é que não existe nada fechado, né? Então, quando você começa dando o seu exemplo da mesa, né? A gente pensa, mesa, 4 pernas. Aí depois, mas ela pode ter uma, mas ela pode ter nenhuma, mas ela pode estar na parede, né? Então, assim, eu fico pensando, toda vez que a gente dá uma resposta fechada para o aluno, para o nosso atendido, enfim, a gente priva ele de pensar nas possibilidades que existem. Então, não existe nada fechado, né? Acho que a mediação, ela trabalha muito isso, porque ela faz ele buscar dentro dele que possibilidades ainda existem. Ele vai buscar o que ele tem de registro e de informação, né? Acho que é uma riqueza. Eu queria perguntar sobre a possibilidade de fazer, de aplicar o instrumento à distância. É possível? Então, a gente está agora nesse momento da pandemia, né? E a gente recebeu lá uma orientação do Instituto que é possível a gente fazer uso desse instrumental à distância, mas com algumas restrições, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que conversar. Na formação, a gente passa essas orientações, tá? Ainda é uma coisa que está sendo construída junto com o Instituto. Quer dizer, é possível, mas você precisa considerar algumas particularidades para que seja efetiva o retorno, vamos dizer assim. Sim, temos que ter alguns cuidados, né? E a gente conversa isso na formação. Sim, eu gostaria de saber se tem alguém que tem dúvida, né, e queira fazer alguma pergunta, porque aí a gente já pode, então, ir para as informações sobre a formação, não é? O que vocês acham? Vamos fazer isso? Deixa eu só checar.
se a gente tem aqui perguntas, né, de quem está nos assistindo. Olha, em princípio, acho que a gente pode começar a falar da formação, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecendo aí no meio do caminho. Tudo bem? Tem algo mais, Tereza, que você gostaria de trazer? Ou não, por Não, eu enquanto? acho que a princípio seria isso, né? Eu acho que eu deixei claro qual seria o objetivo maior do programa de enriquecimento básico, né? Uhum. O básico é para crianças a partir de 4 anos, ou para indivíduos mais velhos, que necessitam de reabilitação cognitiva, né? Nós falamos aí dos quais os benefícios que o programa traz, o que, desculpa, o que ele ajuda a estruturar, como ele faz isso acontecer. Então, eu acho que basicamente são essas as informações mais necessárias. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer, porque falar do programa, ele é bem complexo na hora de Uhum. explicar, de uma forma tão resumida, tá? Ok. Keila, você quer então falar para a gente um pouco sobre a formação, ou dar informações sobre o curso, a formação? Vou deixar um e-mail também Tá. para Boa quem noite. tiver perguntas e dúvidas poderem depois acessar a gente. Tá. Então vamos lá, né? Esse curso ele tem 72 horas, ele será feito em uma plataforma onde teremos 24 encontros, são encontros de 3 horas, 2 encontros por semana. Então, esse processo, a pessoa, o interessado faz a inscrição. À medida que fizer a inscrição, é necessário passar um e-mail para nós, né? Esse e-mail ele está nas nossas páginas aí, nos nossos anúncios da live já tem esse e-mail. Vocês podem nos encaminhar nesse e-mail o endereço, porque nós encaminharemos os instrumentos que serão utilizados na formação para os endereços nos dias que antecedem o início do curso. O início do curso está previsto para o dia 30 de setembro, das 19 horas e 30 minutos até as 21h30. Então, seria uma aula inaugural, uma aula onde nós conheceríamos o grupo como um todo, né? É onde faríamos alguns acordos, alguns alinhamentos para o decorrer do curso. Então, é um curso que será feito online, mas com bastante pessoalidade, né? Não será gravado, até porque isso é uma restrição, né? Mas acho que a gente já conseguiu um avanço aí de poder fazer essa formação, né? Possibilitar que muitos façam de uma só vez essa formação, porque antes a gente tinha bastante dificuldade quem ofertasse esse curso, mesmo as datas que não coincidiam, né, o local, né, tem pessoas fora de São Paulo que têm desejo de fazer o curso. Então, eu acho que a gente ganhamos um presente aí de poder fazer, né, essa autorização aí do Instituto, que recentemente liberou para a gente fazer essa formação online. Então, é a galera que tiver afim, eu estou muito afim, que eu estou aguardando faz tempo, né? Nós, né, Tânia, faz tempo que nós estamos aguardando essa formação. Eu também já sou aplicadora do PEI, né? Mas essa para criança especificamente eu não tinha feito. Já atuo em consultório aplicando o PEI já há muito tempo. Então, assim, é uma ferramenta que enriquece o nosso trabalho, nos instrumentaliza para situações, muitas vezes, que a gente não sabe nem como vai resolver aquilo. Então, é uma ferramenta, assim, que ela traz uma eficácia muito grande para o nosso trabalho no dia a dia. Então, aí vai estar o convite estendido a todos. O certificado, ele é um certificado internacional, que ele é emitido pelo próprio Instituto Forstein de Israel. Eu acho que é isso. Nós vamos deixar, vocês fiquem atentos, né? Porque nós encaminharemos o link para a inscrição. Então, a inscrição ela está prevista para ser até o dia 24, dia 23 ou 24. É da plataforma mesmo, onde será ministrado o curso, né? Onde a Tereza vai ministrar o curso.
Tem alguma... Deixei alguma informação sem... Não, acho que falou tudo. A gente tem um e-mail, né, que está na tela, que é o e-mail para a gente receber os contatos, dúvidas, para falar sobre os horários de curso, data, valores, enfim. Eu acho que fica interessante se as pessoas puderem entrar no e-mail, porque aí também a pessoa já deixando ali registrado o interesse de participar, ela vai receber o link de inscrição. Também. A gente vai agilizando, né, esse processo aí de inscrição. É a primeira vez que a gente faz isso, né, numa plataforma UP. Esse formato, né? Esse formato, então a gente pede aí a cooperação de todo mundo aí para a comunicação ficar o máximo possível bem fluida, né? E algumas pessoas contataram aqui enquanto a live acontecia, não conseguindo entrar no link, então a live vai ficar registrada, né? A gente vai continuar compartilhando a live para as pessoas que não puderam assistir. E é isso, gente. Vamos se encontrar aí no curso. Sim, a live vai ficar disponível na minha página, na página da Grios, que é a empresa, né, o site de contato, então vocês vão encontrar isso lá também. E nas páginas, né, Tereza, Keila também vão deixar aí disponível, né? Isso. Eu acho que é isso, a gente conseguiu falar bastante coisa, foi legal, Tereza, o que você trouxe, porque é um mundo de possibilidades, né? E às vezes a gente está tão fechado num jeito de fazer e a gente acha que ele é suficiente e tem tantas outras coisas que a gente pode fazer, né? Com a mediação cognitiva e um recurso que foi feito do tamanho, né, da necessidade que a gente tem de fazer a mediação. Lembrando, Tânia, que uma vez formado mediador, você nunca mais será o mesmo. Não. Pode falar isso. A vida da gente se divide. Tem uma divisória antes e depois. Antes de ser mediador e depois de ser mediador. Fala, Tê. Na verdade, eu sempre digo para as pessoas que vêm fazer a formação, né, que eles vieram buscar alguma coisa para alguém. Mas eles não sabem que, na verdade, esse alguém são eles, né? Então, assim, a gente vem fazer a formação, assim, pensando no nosso cliente, pensando no nosso filho, pensando no nosso aluno, mas, na verdade, a gente se enriquece. Então, para eu poder enriquecer o outro, eu tenho que me enriquecer primeiro. Então, existe todo um trabalho aí de ampliação dessa visão, né, de mundo que a gente tem, né, o potencial cognitivo que a gente desenvolve. Insights, né? Então, é muito interessante. Os insights que a gente tem, no decorrer da formação, né? A gente tem muitos insights, né? Sim, é porque a gente passa pelo processo. Então, quando você passa pelo processo, você é capaz de projetar isso no outro, né? Mas você precisa vivenciar aquilo. Então, quando a gente faz o curso, a gente passa pelo processo da mediação que depois a gente vai usar. Né? Então, a gente vai com outros insights, com uma experiência de viver aquilo, né? E esse é o ganho, né? Então, você não está aprendendo para fazer, você está aprendendo para viver aquilo, e aí sim você consegue fazer um trabalho com aquilo que você aprendeu também e viveu, né? Porque a mediação, ela ultrapassa, né, o campo, o espaço do profissional, né? Ela ultrapassa, ela vai para as nossas relações, né? Além espaço de trabalho. Então, por isso que é extremamente enriquecedora, né, e transformadora. Então, esse processo de mediação, eu diria que os instrumentos são praticamente o pretexto, né? Mas muito bem elaborados, né? Muito bem pensados, diga-se de passagem. Né? Assim, é muito bacana. Mas legal, acho que é isso. Eu estou satisfeita, assim, acho que deu para a gente entender bem, assim, como é a proposta, do que a gente está falando.
volto a dizer, a gente tem um e-mail de contato, né? A gente vai ter a inscrição do curso, onde vai ser possível também ver instrumentos, olhar fotos, e ter mais informações sobre a formação. Mas, assim, é super, hiper indicada, assim, é um ganho, né? Então, eu super recomendo. Então, Tânia, eu comecei com esse trabalho na época que eu estava fazendo psicopedagogia, em 1996. Eu estava fazendo Não precisa dizer a data, Tereza. E aí eu fiquei um pouco frustrada, porque quando chegou no final, eu estava doida pelos instrumentos, né? E aí, quando chegou no final do curso, os instrumentais da psicopedagogia, elas não me atendiam na minha necessidade. Porque a minha necessidade era responder uma pergunta. Por que eu consigo ensinar para alguns alunos e outros eu não consigo ensinar? Né? Por que uns aprendem e outros não aprendem? Então, essa resposta, a psicopedagogia não me deu. Eu não consegui ter essa resposta. E aí, eu recebi um folder, que era do professor Foster, que ia dar uma palestra em São Paulo. E aí, eu fui para São Paulo, gente, eram 500 pessoas no auditório, e o professor Foster fez uma mediação de um instrumento, de uma página do instrumento, e a gente viu, nossa, o quanto a gente é cego, o quanto a gente não consegue ver as coisas por detrás. E o professor Foster nos ensinou que atrás dos olhos nós temos uma máquina maravilhosa, mas que a gente não sabe usar essa máquina. Então, eu comecei a minha formação toda fora do Brasil, porque na época nós não tínhamos trainers no Brasil, né? Então, essa formação toda teve que ser feita fora do Brasil. Então, hoje eu já trabalho com esse programa há bastante tempo. Não vou nem fazer a conta, mas há muito tempo. E a gente aplica também esses instrumentais dentro das instituições do meio corporativo. Sim. Existem aí alguns cursos que a gente utiliza os instrumentais para a gente trabalhar dentro das instituições corporativas. E tem dado super certo. Tá? Então, é só para mostrar a dimensão desse trabalho. No caso, no meio corporativo, não é o nível básico, é o nível standard e o nível 2, são outros instrumentais. Mas é só para dizer aonde que o programa pode ser aplicado também. Tá? Eu me lembro, Tereza, de uma oficina que nós fizemos para uma equipe de logística que estava com problema de checagem, de perda, né, de problema de armazenagem, de erro. Então, descarregava um caminhão, e era um atacadão, uma empresa muito grande. E aí chegava lá, na hora de fazer o PI lá para checar se o código era, não é. Aí eu olhava a nota, não é essa a empresa, entregou na empresa errada. E nós fizemos um trabalho para isso, com essa equipe, com esses funcionários. Então, de fato, né, acho que quando o Forsten pensou de criar instrumentos, recursos para atender pessoas que tinham, de fato, uma necessidade de desenvolver habilidade, eu acho que ele não sabia que depois pessoas comuns ou que não apresentassem esse tipo de problema iriam se beneficiar muito. Então, não tem um perfil. Existe ali uma oportunidade, né? É verdade. Ok, gente, olha, acho que é isso. Vamos, então, né, encerrando. Gostei da sua última fala, Tereza. Eu ficaria com essa reflexão, que a pessoa, quando ela vai buscar um aprimoramento, né, e especialmente nesse caso, ela vai pensando no outro. E aí ela sai de lá com um monte de coisa para ela. E aí, sim, quando ela está preparada, quando ela conseguiu se ver, quando ela conseguiu se instrumentalizar, vamos dizer assim, aí ela tem a força de fazer para o outro. Então, eu vou dormir nesse barulho hoje. Então, legal. Tá bom. Então, vou me despedir de vocês. Mais uma vez, obrigada, né, por estar aqui ouvindo a gente, né, explanando sobre o programa, e qualquer dúvida, qualquer
curiosidade também, a gente está aqui para responder vocês, tá? Um beijo, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Obrigada pela audiência. Se cuide. Tchau. Tchau. Tchau.